Capítulo 1298. Enquanto os moradores de Constante ficavam surpresos com o milagre diante deles, Klein já havia carregado sua mala e deixado a cidade com a Rhodes. Depois de criar uma comoção tão grande, ele estava preocupado que Zaratu pudesse descobrir sua localização, então não se atreveu a ficar mais tempo. Com seu nível e força atuais, ele não tinha muito medo de lutar de frente com Zaratu. No entanto, não queria ser emboscado. Para os Beyonders do Caminho Vidente, estar preparado e não estar preparado era completamente diferente. Assim que Klein revelasse sua localização e não saísse a tempo, acabaria enfrentando Zaratu despreparado. Ele podia imaginar que mesmo que fosse agora o dono do castelo de Sefira e ainda tivesse mais uma chance de ressurreição, também haveria um enorme risco de perecer completamente. Além disso, não sabia em que estado Amon estava agora. Ele ainda estava sendo perseguido pelo verdadeiro Criador? Seria possível que aparecesse de repente ao seu lado e roubasse tudo? Devido a esse pensamento, Klein mais uma vez embarcou em sua jornada. Reticências. No porão de uma casa no condado de Southville. Os poucos Beyonders da sequência 7 da família Abraham se reuniram aqui de acordo com um acordo prévio. É basicamente isso. Dorian Gray compartilhou o que o Sr. Porta havia dito na íntegra por meio de sua aluna, Force. Os anos de exílio e de selamento foram suficientes para deixar o ancestral louco. Ele só ocasionalmente recupera a lucidez. Até mesmo falar diretamente com ele pode resultar em corrupção mental. Um homem usando óculos de aros dourados, parecendo um professor universitário, suspirou. Então essa é a razão. Sua expressão revelou algum alívio, como se pudesse finalmente admitir que a maldição era resultado dos pedidos de ajuda do ancestral. Após uma pausa de um segundo, o homem disse com uma expressão determinada: temos que pensar em uma maneira de ajudar o ancestral a escapar. Dessa forma, nossa maldição será completamente removida. Verdu, você está louco? Se um louco rei dos anjos retornar, destruirá toda a família. Dorian não pôde evitar repreendê-lo. O homem chamado Verdu olhou para os outros membros da família e disse com uma expressão taciturna: é por isso que temos que nos apressar. Embora o ancestral ainda tenha uma parte da sua lucidez, devemos deixar ele retornar ao mundo real. Uma vez que ele escape do exílio e tenha âncoras suficientes, definitivamente recuperaria gradualmente sua racionalidade. Dorian, você degenerou. Você não deseja mais restaurar a glória de nossa família, para nos permitir retornar ao ápice do continente norte e sul. Você só deseja viver uma vida estável, mas medíocre. Além disso, você pode ter certeza de que o Senhor Louco continuará fornecendo bênçãos. Talvez um dia, ele seja como as 7 divindades que não respondem à maioria das orações. Dorian ficou em silêncio por alguns segundos. No entanto, o risco nesta área será definitivamente menor do que ajudar o ancestral a escapar. Desde que acreditei no Senhor Louco e orei sinceramente a ele, não fui afetado pelos delírios da lua cheia por muitos meses. Se não fosse pelo fato de não ser mais jovem, eu até teria a confiança de consumir uma poção da sequência 6, escriba. Mesmo assim, com o tempo, ainda tenho boas chances de avançar. Se alguém como eu, com mais de uma certa idade, puder fazer isso, nossa próxima geração e seus descendentes certamente serão capazes de se libertar de nossas restrições originais e terão a chance de se tornarem semideuses. Ao ouvir as palavras de Dorian, os 2 homens e 2 mulheres, além de Verdu, concordaram com a cabeça. Eles já haviam feito alguns de seus descendentes acreditarem no Senhor Louco e, após alguns meses de observação, tiveram certeza de que era eficaz. Eles estavam planejando orar ao Senhor Louco.
Percebendo a expressão desagradável de Verdu, Dorian suavizou o tom e disse: mais importante, não temos forças para completar o ritual. Um semideus de qualquer caminho não é fácil de lidar. Entre eles, os semideuses correspondentes do vidente e do saqueador são astutos, bizarros e perigosos. Mesmo que estejamos dispostos a nos sacrificar e usar um artefato selado de grau 0, é difícil capturá-los. Verdu cutucou seus óculos de aros dourados e exalou lentamente. Não vou impedir você de mudar sua fé para o louco. Se você conseguir a ajuda dessa existência para ajudar na fuga do ancestral, esse seria o melhor desenvolvimento. Mas antes disso farei o possível para preparar o ritual. Dorian, você deve lembrar que a linhagem e a glória da família Abraham vêm do ancestral. Sem ele, não haveria nós. Se este assunto exigir um sacrifício, então eu farei isso. Ele se levantou, colocou o chapéu e saiu do porão. Dorian o observou sair e finalmente suspirou. Verdu tem estudado todo tipo de informação sobre misticismo, na esperança de encontrar uma maneira de resolver completamente a maldição da família. Acredito que tal persistência já esteja em seu sangue. Os outros membros da família Abraham assentiram em uníssono. Depois que confirmar que não consegue completar o ritual, ele deveria desistir. Eles também esperavam que Verdu tivesse sucesso, mas acharam isso virtualmente impossível. Reticências. Na ilha da Montanha Azul, onde Baian estava localizada, o porto privado que originalmente pertencia à Resistência. Um grupo de trabalhadores, que acabava de instalar os canos de gás, estava prestes a encontrar um lugar para descansar e esperar a carruagem enviada pela Igreja do Deus do Mar para transportá-los de volta a Baian quando avistou os meios-gigantes supostamente das ilhas do norte de Feizac carregando materiais rochosos pesados. Cada passo deixou uma marca na terra. Esses trabalhadores haviam participado da construção de portos, catedrais e museus de arte, por isso sabiam o quão pesados eram os materiais de pedra branco acinzentados. Eles lembraram que, mesmo com a ajuda de toras, cavalos e máquinas, era muito difícil para as pessoas transportar esses materiais. No entanto, os meios-gigantes os seguravam com a mesma facilidade com que seguravam brinquedos. Essa demonstração de força foi simplesmente ridícula. Quando Derek viu que as muralhas externas e alguns dos edifícios da cidade haviam sido construídos sob os esforços da equipe de reconhecimento da Cidade de Prata, ele acenou com a cabeça e disse a Liaval e Candice: é hora de retornar à Cidade de Prata e dizer ao chefe sobre a situação aqui. Nenhum dos membros da equipe de reconhecimento da Cidade de Prata se opôs. Eles ficaram muito entusiasmados ao concordarem com a decisão do ancião Derek. Embora não estivessem aqui há muito tempo, há muito que se apaixonaram por esta nova cidade natal. Eles se apaixonaram pelo calor do sol durante o dia e pela paz da lua vermelha durante a noite. Eles mal podiam esperar para deixar sua família e amigos vivenciarem e se divertirem. Ao ver isso, Derek inconscientemente endireitou as costas. Ele se controlou e não deixou seu sorriso aparecer. Calmamente disse a Candice: volte para a Cidade de Prata comigo e conte ao chefe e aos outros anciãos do Conselho de 6 membros sobre a situação aqui. Ah, você também, Ginord. Liaval, você é responsável por manter a ordem aqui. Ele estava preocupado em não conseguir convencer o atual chefe, Oit Shirmon, e companhia, então decidiu trazer 2 companheiros com ele. Depois de resolver os assuntos correspondentes, Derek conduziu Candice e Ginord a um local isolado na nova Cidade de Prata. Abaixou a cabeça, juntou as mãos e rezou ao Senhor Louco, desejando retornar imediatamente à Cidade de Prata. Sem som, a cena ao redor deles ficou embaçada e esticada. Então, imediatamente foi corrigida e rapidamente ficou claro.
Diante de seus olhos, eles viram uma muralha da cidade com ervas daninhas flutuando no ar. Em apenas alguns segundos, Derek e seus 2 subordinados retornaram à entrada da Cidade de Prata. Isso é um milagre. Candice esfregou os olhos com uma mão que não segurava uma arma e ficou maravilhada do fundo do coração. Ela havia imaginado muitas maneiras de retornar à Cidade de Prata, mas nunca havia pensado em retornar tão diretamente. Para ela, este foi um milagre concedido por uma divindade. Ginord apertou a lanterna de vidro em sua mão e murmurou sem pensar: "Isso é muito mais brilhante do que a lanterna de pele de fera." Antes que pudesse terminar a frase, ele recobrou o juízo e revelou um sorriso puro, sem um pingo de tristeza. Desta vez, eles seriam os mensageiros do amanhecer que conduziriam os residentes da Cidade de Prata para fora da terra abandonada dos deuses. Derek deu um suspiro de alívio e manteve sua expressão severa. "Vamos encontrar imediatamente o chefe e providenciar para que todos realizem a migração." Ele tinha ouvido o senhor enforcado falar sobre muitos assuntos que falharam à beira do sucesso. Ele não queria que a Cidade de Prata tivesse tal resultado. Como tal, todos os outros assuntos tinham que ser resolvidos o mais rápido possível. Quando passaram pela porta, os residentes da Cidade de Prata encarregados de vigiar a porta olharam com curiosidade para os 3 exploradores e viram esperança em seus rostos rosados e brilhantes. "Liaval e os outros não voltaram?" Alguém perguntou preocupado, com medo de que os outros membros da equipe de reconhecimento já tivessem se sacrificado. Derek simplesmente respondeu: "Eles permaneceram no mundo exterior para construir um acampamento temporário." Os guardas não perguntaram mais nada, com medo de atrasarem o tempo. Eles observaram enquanto Derek e companhia se dirigiam para as Torres Gêmeas. Não muito depois, Derek, Candice e Ginord viram o chefe White Shirmon e os outros membros do conselho de 6 membros. Eles descreveram os pontos-chave do que viram e ouviram no mundo exterior. No final do relatório, até retiraram relógios de bolso, caixas de música e outras máquinas requintadas para provar isso. Os membros do conselho de 6 membros, além de White Shirmon, de 2,5 metros de altura, que tinha um símbolo tatuado na cabeça, e Derek, se entreolharam e suspiraram. Sua experiência é como um sonho. Não posso nem sonhar com tal cena. Com isso dito, ele perguntou solenemente: "A masmorra destinada a armazenar os artefatos selados foi construída?" "Esse foi o primeiro edifício que concluímos." Derek deu uma resposta extremamente clara. White assentiu levemente e imediatamente emitiu uma ordem: "Faça com que todos tragam seus itens necessários e se reúnam no campo de treinamento. Para evitar acidentes, oraremos diretamente ao Senhor Louco e pediremos que ele nos transfira." Dito isto, White ponderou por um momento e disse: "Senhor Louco já enviou uma revelação para nos deixar esperar mais 3 horas para que os antigos sobreviventes da Cidade da Lua se encontrem conosco. No entanto, isso não afeta nossos preparativos antecipados. Além disso, diga a todos que o ambiente na Cidade da Lua é muito difícil. Muitos deles apresentam deformidades. Temos que olhar para eles normalmente. Embora a Cidade de Prata tivesse a grama da cara preta como alimento básico, eles comiam a carne de monstros de vez em quando para recuperar suas forças. Isso fez com que ocasionalmente tivessem filhos deformados. Portanto, todo mundo conhecia esse fenômeno. Tudo bem. Os outros membros do conselho de 6 membros responderam sem qualquer hesitação, revelando uma expressão irresistível e excitada. Desta vez, eles não viam mais a luz, mas davam as boas-vindas diretamente ao dia. Ponto.